Quantos de nós carregamos em nossas vidas traumas, feridas, marcas negativas que alguém em algum momento deixou? Alguém que poderia ter deixado marcas positivas, deixou marcas negativas. Nós, ao conversar no dia a dia com muitas pessoas, às vezes ouvimos relatos de pessoas que se lembram do passado com um desejo de deletar aquilo de sua história e de sua mente. Quantas das vezes as pessoas entram umas nas vidas das outras, em vez de marcar positivamente, elas deixam feridas, sabe? Elas deixam traumas. Mas quantas pessoas também, ao nós conversarmos no dia a dia, nós ouvimos relatos de que alguém entrou em sua história e marcou positivamente. Quantas pessoas nos falam de coração aberto que elas, ao se lembrarem daquele momento da vida dela, ou de fulano de tal, ou de Beltrano, elas se lembram com saudade, porque aquela pessoa foi relevante, aquela pessoa foi construtiva, aquela pessoa passou e deixou boas lembranças, boas marcas. Eu quero convidar você a marcar a vida do próximo. Nós temos essa capacidade de marcar positivamente ou negativamente a vida das pessoas. Aqui em 2 Crônicas, no capítulo 21, a partir do verso 1, a Bíblia vai falar de um homem, Jeorão. Jeorão, ele era o filho primogênito, mais velho do rei Josafá, o grande rei Josafá, filho de Asa. Tanto Asa como Josafá deixou boas lembranças, tiveram momentos bons, caminharam, tiveram suas experiências com o Senhor. Mas Jeorão, quando ele recebe essa oportunidade de dar continuidade ao legado de seu pai, de continuar a marcar o reino do sul, a continuar a marcar o reino de Judá, diz as Escrituras que ele tomou decisões, ele fez escolhas não muito boas, e ele marcou negativamente o reino de Judá. E as Escrituras vai dizer que quando Jeorão morre, ele morre e ele não deixa de si saudades. As pessoas, na verdade, celebraram a sua morte. Graças a Deus que foi. Isso me faz lembrar, certa vez em nossa cidade, aqui em Campo Belo, quando um certo personagem morreu, ele cometia vários crimes na cidade. Quando essa pessoa morreu, eu lembro que na cidade muitas pessoas soltaram foguetes, rojões, comemorando, graças a Deus que foi. Infelizmente, muitas pessoas diziam isso, como é ruim nós partirmos e deixarmos, sabe, aquele sentimento de graças a Deus que foi embora. Quantas pessoas, elas partem, elas vão embora e elas não deixam de si saudades. Nós precisamos assumir a responsabilidade de deixarmos saudades, de por onde passarmos, marcarmos positivamente a vida das pessoas. Eu e você temos a oportunidade de deixarmos boas marcas, boas lembranças, boas memórias. Então, que possamos aprender com as Escrituras e tomar o caminho inverso do que Jeorão tomou. Se você puder abrir a sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 21, do versículo 1 ao 3, nós vamos ver que Josafá foi um grande rei. O pai de Jeorão foi um grande rei, um homem piedoso que honrou seus filhos, honrou a sua família. As Escrituras vão dizer assim, do versículo 1 ao 3, Josafá morreu e foi sepultado no túmulo de seus pais, na cidade de Davi, e Jeorão, seu filho, reinou em seu lugar. Verso 2, Jeorão tinha irmãos, filhos de Josafá. Eles se chamavam Azarias, Jeiel, Zacarias, Azarias, Micael e Cefatias, e eram todos filhos de Josafá, rei de Judá. O pai deles lhes deu muitos presentes de prata, de ouro e de coisas preciosas, além de cidades fortificadas em Judá. Porém, deu o reino a Jeorão, por ser o primogênito. Ou seja, Jeorão, ele recebe uma grande oportunidade. Ele tem a oportunidade de dar continuidade ao legado de seu pai. Jeorão recebe aqui uma grande honra. Ele recebe o reino de Judá em suas mãos. Ele pode marcar positivamente o reino de Judá. Ele pode fazer ainda melhor do que o seu pai fez. Preste atenção, o seu pai era um homem que honrava os seus filhos, presenteava, piedoso com seus filhos. O seu pai deu presentes bons aos seus filhos, ele deu prata, ouro, coisas preciosas a seus filhos, cidades fortificadas, porém deu o reino a Jeorão. Jeorão poderia fazer bem maior, bem melhor do que Josafá fez, mas a Bíblia vai dizer que Jeorão, ele tomou um caminho contrário.
O versículo de número 3, a parte B, né? O versículo de número 4 diz assim: tendo Jeorão assumido o reino de seu pai e havendo se fortalecido, matou a espada todos os seus irmãos e também alguns dos chefes de Israel. Jeorão, quando ele assume o trono, podendo fazer coisas boas, podendo deixar marcas boas, podendo trazer a família para ainda mais perto, podendo dar continuidade ao que seu pai fazia, presenteando, dando o melhor para a família, sabe? Não, Jeorão, ele matou a fio de espada os seus próprios irmãos, ele mata aqueles que talvez aos seus olhos traziam uma ameaça ao seu reinado. Jeorão, quando ele se fortalece no trono, Jeorão, quando ele se estabelece no trono, sabe, em vez dele, agora que tem a oportunidade de fazer, em vez dele aproveitar essa oportunidade, honrar a sua família, trazer para perto os seus, ele mata. E aí eu quero trazer algo ao seu coração. Quantas pessoas, quando chegam aonde sonhou chegar, em vez de trazer vida, elas trazem morte. Nós, quando conquistarmos o que Deus tem para nós, quando chegarmos aonde desejamos chegar, não podemos lá estar para matar, temos que lá estar para trazer vida. Quando você alcançar, quando você tiver êxito e chegar na posição que sonha chegar, você precisa lá estar para ser um canal de vida e não um canal de morte. Jeorão, quando ele chega na posição, sabe, de rei, quando ele chega na posição de autoridade, quando ele conquista o trono de seu pai, quando ele herda o trono de seu pai, tendo a oportunidade de fazer o bem, ele faz o mal. Quantas pessoas, quando chegam aonde sonhou chegar, quando lá estão, em vez de fazerem o bem, fazem o mal, tendo tudo para fazer o bem, elas fazem o mal. Quantas pessoas, após conquistar, elas mudam. O Senhor traz uma palavra ao seu coração, que quando você conquistar, que quando você lá chegar, que você não venha mudar, que como Jeorão, quando lá chegou, mudou, que quando lá chegou, se corrompeu, que quando lá chegou, fez mal para os seus, que quando lá chegou, matou aqueles que talvez o ameaçavam. Escute isso. Que você, quando lá chegar, você não venha matar aqueles que estão abaixo de você, que quando você conquistar posições de autoridade, que quando você chegar em lugares altos, você não venha usar esses lugares altos, essa autoridade para matar, mas que você venha usar para trazer vida, que você possa usar para ser canal de bênção. Tire algumas lições dessa palavra, que quando eu lá chegar, eu não venha matar, mas que quando eu lá chegar, eu venha ser um canal de bênção. Por que você está dizendo isso, pastor Natanael? Porque muitos de nós somos um antes de conquistar, e quando conquistamos somos outros. Você talvez ao trazer a memória aí, você pode se lembrar de alguém que quando conquistou uma posição, quando conquistou um cargo melhor, que quando conquistou um salário melhor, que quando conquistou um lugar mais alto, mudou. Nós não podemos mudar por causa da posição. Não, nós não podemos mudar. Se tivermos que mudar, temos que mudar para melhor e não para pior. Jeorão, ele mudou para pior. Quando ele conquista o trono, quando ele se estabelece, se fortalece no trono, ele mata a fio de espada os seus próprios irmãos, aqueles que na cabeça dele poderiam ameaçar o seu reinado, ele mata. Ele poderia trazer para perto, ele poderia usá-los para fortificar ainda mais e fortalecer ainda mais o seu reino, mas ele mata. Pastor Natanael, o que o senhor quer trazer ao nosso coração é que nós temos a oportunidade de marcarmos positivamente as pessoas e às vezes estamos marcando negativamente as pessoas. Não estamos deixando marcas boas, não estamos deixando marcas legais. Olha o que diz o versículo 6, andou nos caminhos dos reis de Israel, como também fizeram os da casa de Acabe, porque era casado com uma filha dele, e Jeorão fez o que era mal aos olhos do Senhor. A Bíblia vai dizer que ele andou segundo a casa de Acabe, sabe? Acabe, quando ele assume, ele assume o trono, diz que ele se corrompe, porque Jezabel o fez se corromper.
Jezabel fez Acabe se voltar para Baal. E o texto vai dizer que Jeorão, ele se casou com uma das filhas de Acabe e de Jezabel. E aí eu creio que o que está acontecendo com Jeorão é o mesmo que Jezabel fez com Acabe, sabe? Eu acredito que essa influência, essa aliança de casa, essa aliança de famílias começou a corromper. Eu acredito que essa aliança com a filha de Acabe começou a corromper Jeorão e ele começou a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Preste atenção, irmãos, ele tem tudo para fazer melhor do que o seu pai fez. E ele começa a fazer pior. Ele tem tudo para marcar positivamente, mas ele começa a marcar negativamente. Quantos, após conquistarem, quantos, quando chegam, eles traem os seus valores e os seus princípios? Sabe, Jeorão, depois que conquistou, ele mudou. Jeorão, depois que conquistou, ele começou a matar. Jeorão, depois que conquistou, ele começou a trair seus valores, seus princípios. Olha o que o versículo de número 6 aqui de 2 Crônicas 21 diz, na parte B, ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Jeorão fez o que era mal aos olhos do Senhor. E aí diz que o seu reinado começou a passar por rebeliões. Se você for ler o versículo 8 ao 10, você vai ver que o seu reinado começou a experimentar rebeliões, porque muitos começaram a olhar para Jeorão e não começaram a ver como uma referência, começaram a ver que ele estava pegando o reino do sul e levando para deuses estranhos, ele estava mudando uma ordem natural, ele estava contaminando, ele estava de alguma maneira traindo, ele estava trazendo uma má influência para uma linhagem separada, para a linhagem davídica. Presta atenção nisso, você que está me ouvindo, você tem a oportunidade de marcar positivamente as pessoas. Você tem em suas mãos uma oportunidade única que você possa aproveitá-la, porque o tempo passa em um piscar de olhos, em um piscar de olhos. Quantos estão cegos a ponto de não enxergar a realidade? De não enxergar a realidade. Jeorão, ele não percebe que ele está se distanciando da vontade do Senhor. Ele fica cego e ele se distancia do Senhor, a ponto de alguns olharem e disserem, olha, nós temos que sair fora desse cara, nós temos que nos separar desse cara, porque a mão de Deus vai pesar sobre ele, e quando pesar, a gente não quer estar aqui debaixo. O versículo de número 11, ele diz algo, diz, Jeorão também construiu lugares altos nos montes de Judá, seduziu os moradores de Jerusalém à idolatria e fez com que Judá se afastasse do Senhor. Além de Jeorão ir para o caminho mau, ele levou outros, ele levou o seu povo, ele construiu altares a deuses estranhos. Olha como aqui eu creio que a influência de Atalia era a filha de Acabe, de Jezabel. Eu acredito que assim como Jezabel influenciou Acabe, Atalia começou a influenciar Jeorão e ele começou a construir altares nos montes de Judá. Ele seduziu, influenciou os moradores de Jerusalém à idolatria, fez com que Judá se afastasse do Senhor. Quantas pessoas têm a oportunidade de marcar positivamente, de aproximar as pessoas de Deus, de levarem as pessoas até Deus, de levarem as pessoas para um bom caminho, e elas levam para um caminho mau, elas levam para um caminho tortuoso. Para onde você tem levado as pessoas? Que tipo de influência você é? Para que lado você leva as pessoas? Será que as suas ações, será que você como amigo, como pai, como amigo, será que você como irmão em Cristo aproximam as pessoas de Deus? Suas ações, suas atitudes, seu testemunho, será que aproxima as pessoas de Deus ou as afasta de Deus? É uma pergunta a se fazer. E aí vem o versículo de número 12, vem um recado do profeta, vem uma carta do profeta Elias. O versículo 12 em diante diz, então lhe chegou às mãos uma carta do profeta Elias, em que estava escrito, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, seu pai,
Você não andou nos caminhos de seu pai Josafá, nem nos caminhos de Asa, rei de Judá, mas andou nos caminhos dos reis de Israel e seduziu o povo de Judá e os moradores de Jerusalém à idolatria, segundo a idolatria da casa de Acabe. Além disso, você matou os seus próprios irmãos da casa de seu pai, que eram melhores do que você. Por isso o Senhor castigará com um grande flagelo este povo do qual você é rei, bem como seus filhos, as mulheres que você tem, todas as suas posses. Você terá uma doença grave nos seus intestinos, doença esta que aumentará dia após dia, até que seus intestinos saiam do corpo. 16. O Senhor despertou contra Jeorão o ânimo dos filisteus e dos árabes que moravam perto dos etíopes. Estes subiram contra o reino de Judá e o invadiram, levaram embora todos os bens que encontraram no palácio real, inclusive os filhos e as mulheres dele, assim que não lhe deixaram filho algum, a não ser Jeocás, o mais moço deles. 18. Depois de tudo isto, o Senhor feriu Jeorão com uma doença incurável nos intestinos. A doença ia aumentando dia após dia e ao final de 2 anos, os intestinos saíam por causa da doença e ele morreu com dores horríveis. O seu povo não fez nenhuma fogueira em honra dele, como havia feito para os seus pais. Diz assim o versículo 20, Jeorão tinha 32 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém, e se foi sem deixar saudades. Foi sepultado na cidade de Davi, mas não nos túmulos dos reis. Olha que lição que nós tiramos, sabe? Quando nós temos a oportunidade de marcar positivamente, de fazer o bem e não fazemos, nós podemos estar trazendo graves consequências. Quando temos a oportunidade de fazer o bem e não fazemos, podemos estar trazendo para as nossas vidas graves consequências. Jeorão, ele trouxe para si graves consequências, ele procurou com a sua própria mão. Olha o que o texto diz. Ele, quando assume o trono, ele mata os seus irmãos, ele corrompe o seu povo, ele leva o povo por um caminho mau, ele faz o que é mal aos olhos do Senhor, ele constrói altares a deuses estranhos. Olha o que o texto diz. Aí o texto vai dizer que Deus, por intermédio do profeta Elias, lhe traz essa palavra: o seu fim não será bom, porque tivestes a oportunidade de fazer o bem e não o fizestes. O versículo 11 vai dizer que quando ao conquistar, ele teve a oportunidade de fazer o bem, mas ele fez o mal. Jeorão fez o povo se afastar de Deus. Ele levou o povo para os deuses pagãos. Aqui creio que assim como Jezabel influenciou Acabe, Atalia, sua esposa, também o influenciou. Grave isso aqui. Quantos ao conquistar poderiam levar as pessoas para lugares melhores e as levam para o buraco? Será que nós, quando chegamos em uma posição alta, estamos levando as pessoas para lugares melhores? Será que estamos levando as pessoas para lugares melhores ou estamos levando as pessoas para um buraco? Ele levou o seu povo para um buraco, o seu povo sofreu consequências porque ele, como líder, tomou decisões erradas. Para onde você tem levado as pessoas? Será que você vai marcar positivamente a família que Deus te deu, a empresa que ele pôs na sua mão, o casamento, o namoro que ele pôs na sua mão? Verso 12, a carta do profeta Elias fala de alguma maneira da ingratidão e das consequências de um rei que chegou, mas não aproveitou a sua chance. O versículo 12 vai falar quando o profeta Elias envia essa carta, e essa carta fala da ingratidão e das consequências de um rei que, quando chegou em uma posição alta, podendo fazer o bem, fez o mal. Quantos de nós, talvez, não estamos como Jeorão, ingrato, sabe? E fadado a um juízo triste no amanhã por não agarrar as oportunidades. Quais as oportunidades que Deus tem te dado para você fazer o bem, buscar a Ele, se converter, mudar a rota da sua vida, e talvez você não está aproveitando essa oportunidade? O versículo 13, Jeorão levou Jerusalém, o reino do sul, a se prostituírem. Jerusalém era a capital de Judá. E ele leva o reino do sul a se prostituir. Olha o que diz o texto. Jeorão levou Jerusalém, o reino do sul, a se prostituírem quando fez com que eles adorassem os mesmos deuses da casa de Acabe. Olha o que diz o versículo de número 13. Jeorão recebe uma sentença
uma enfermidade, derrotas para o inimigo, a coisa começa a desandar. Aqueles que podem marcar positivamente não marcam. Aqueles que quando chegam, em vez de fazer o bem, fazem o mal, eles acabam de alguma maneira entrando em um abismo que os leva para um abismo ainda maior. E o verso 20 diz que ele morre e não deixa de si saudades. Jeorão teve a oportunidade, meu irmão, de fazer o certo. Ele teve a oportunidade de marcar positivamente o Reino do Sul. Ele teve a oportunidade de marcar Judá, de marcar Jerusalém. Ele teve a oportunidade de fazer melhor do que seu pai, melhor do que seu avô. Mas quando ele lá chegou, ele mudou. Nós não podemos mudar quando conquistarmos a posição que tanto sonhamos. Que quando nós chegarmos aonde almejamos chegar, nós não podemos mudar. A Bíblia diz que Jeorão mudou quando ele conquistou, quando ele se estabelece, se fortalece no reino de Judá, ele muda, ele mata os seus irmãos, aqueles que ameaçavam o seu trono, aqueles que a Bíblia vai dizer que eram melhores do que ele. A Bíblia diz que Jeorão matou os seus irmãos porque eles eram melhores, mais preparados e capacitados do que eles. Quantas pessoas, quando chegam a uma posição alta, elas matam aqueles que começam a surgir, elas sufocam aqueles que começam a surgir porque são melhores do que ele. Escute isso, que quando você lá chegar e começar a brotar pessoas melhores do que você traga essas pessoas para perto de você, alinhe elas com você, lapide elas, porque se elas estão perto de você, é porque elas serão um instrumento de bênção, elas serão um canal de bênção, elas fortalecerão o seu reino, elas fortalecerão sua autoridade, fortalecerão a sua liderança, fortalecerão o lugar que Deus te deu. Ponha isso no seu coração. Por isso, marque positivamente a vida das pessoas, os cenários, os ambientes que você transita. Deixe marcas positivas. Jeorão parte e talvez a única coisa que ele deixa são pessoas comemorando, soltando foguetes, dizendo graças a Deus que morreu, porque só fez burrada. Graças a Deus que morreu, porque só fez burrada o tempo todo. Que você, quando partir, possa deixar saudades, que você venha marcar a vida das pessoas, marcar os lugares pelos quais você passar. Grave isso no seu coração para a gente finalizar. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 9 ao 12, diz assim: qual de vocês, se seu filho pedir pão, não lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus não dará coisas boas aos que lhe pedirem? Verso 12. Assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam. Olha, do versículo 9 ao 11, está falando dessa capacidade de Deus de nos dar coisas boas, porque as escrituras afirmam, olha, se vós que sois maus sabem dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o seu Pai que está nos céus, quanto mais Deus. Sabe, o versículo 9 ao 11 fala desse Deus que nos dá coisas boas. Aí o versículo 12, ele diz assim, olha, faça pelo outro aquilo que você queria que fizesse por você. Assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam. Talvez você faça uma pergunta, pastor Antonel, o que esse versículo 12 ele tem a ver com os versículos anteriores? Faça para os outros aquilo que você deseja que façam por você. Porque do versículo 9 ao 11 está falando de um Deus que nos dá coisas boas, de um Deus capaz de trazer coisas boas para a nossa vida. Irmão, todos nós queremos receber coisas boas de Deus. Todos nós queremos receber a bondade, a misericórdia, as dádivas de Deus, os presentes de Deus. Então faça por você aquilo que você quer receber. Faça pelos outros aquilo que você quer receber. Faça pelo próximo aquilo que você almeja receber. Não como moeda de troca, mas como estilo de vida. Seja um abençoador. Ou seja, a forma, grava isso, a forma de provar de maneira simples se as suas ações são benéficas aos outros é você se colocar no lugar do outro e fazer a seguinte pergunta: se eu estivesse recebendo isso, eu estaria feliz? Você vai descobrir se o que você tem feito tem marcado positivamente as pessoas ou não. Sabe o que eu quero dizer com esse texto? Se você tem a oportunidade de fazer o bem, faça. Se você tem a oportunidade de marcar positivamente as pessoas, marque positivamente as pessoas. Marque seus funcionários, marque a empresa, marque os lugares pelos quais você passar. Eu disse na igreja quarta-feira, dando um exemplo de um dia entrando num certo comércio,
e as pessoas elas não podiam sentar. As pessoas que estavam atendendo, elas não podiam sentar, era uma ordem, elas tinham que ficar em pé. E a pessoa estava praticamente chorando de dor ali, e a gente perguntou, olha, o que está acontecendo? Parece que está alguma coisa te incomodando, eu estou com muitas dores nas pernas, estou doendo muito, não estou bem esses dias. Eu disse, olha, senta no puff, porque não tem ninguém na loja ainda. E basicamente a pessoa disse, olha, eu não posso sentar, porque a pessoa está olhando pela câmera e se me ver sentar, eu vou ser repreendido, eu vou talvez ganhar um gancho, a dura, eu posso ser penalizado, etc. Eu disse, olha, mas não tem lógica isso, sabe? É melhor você sentar enquanto não tem ninguém, e quando chegar alguém, aí sim você levanta e vai atender, vai estar até mais disposto, mais animado. Não, mas eu não posso. Sabe o que eu estou dizendo, gente? Quantas pessoas têm a oportunidade de marcar positivamente um funcionário e não marca? Sabe? Quantas pessoas têm a oportunidade de cooperar, de contribuir para um cenário agradável e bom para os seus funcionários e elas não marcam positivamente, cara? O funcionário tem pavor daquele lugar. O funcionário, quando sai, ele sai soltando foguete. Ainda bem que eu saí desse lugar, porque esse lugar só me deixou marcas negativas. Seja bênção para a vida daqueles que Deus pôs nas suas mãos, sabe? Porque essas pessoas vão cooperar e contribuir para que você cresça ainda mais. Seja bênção na família que Deus te deu. Deixa marcas boas, como pai, mãe, filho. Deixe marcas boas. Nós temos essa oportunidade de deixarmos marcas tão positivas a ponto de quando partirmos deixarmos muita saudade. Ou podemos ser como Georão. Quando partirmos não vamos deixar de nós saudade alguma. As pessoas vão comemorar, vão soltar foguete e vão falar, graças a Deus que se foi. Quem é você? Marque positivamente as pessoas, em nome de Jesus.